Como nós deveríamos celebrar a Páscoa? Alguns diriam que é deixando de comer carne vermelha e comendo apenas peixe. Outros diriam que é ficando em jejum por alguns períodos. Mas há aqueles que dizem, não, celebrar a Páscoa é comer muito chocolate, presentear os nossos familiares e amigos com ovos de Páscoa e almoçar junto com a família. Mas como é que nós deveríamos realmente celebrar a Páscoa? O apóstolo Paulo nos dá uma dica na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 6 a 8. Ele diz assim: o vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Removei o fermento velho, para que sejais massa nova sem fermento, assim como de fato sois. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. A igreja em Corinto tinha muito orgulho, porque ela se considerava espiritual. Os seus cultos eram avivados, eles tinham muitos pregadores eloquentes, havia manifestações de dons do Espírito, havia pessoas falando em línguas. Porém, durante a semana, as coisas eram um pouco diferentes no seu meio. Por exemplo, na leitura da carta nós percebemos que havia divisões dentro da igreja por causa dos seus líderes. Não só isso, mas irmãos processavam outros irmãos da própria igreja em tribunais pagãos. Havia um mau uso da liberdade em Cristo, sem considerar o quanto isso iria ferir a consciência de irmãos mais fracos. Havia mulheres sendo insubmissas e envergonhando seus maridos em público, e até mesmo irmãos mais ricos não se importavam com a necessidade dos irmãos mais pobres. Ou seja, pela perspectiva de alguém de fora daquela igreja, os coríntios não eram tão espirituais quanto eles pensavam, olhando de dentro da igreja. Além disso tudo, havia mais um problema relatado no capítulo 5. Eles sabiam e permitiam em seu meio a imoralidade sexual de um dos seus membros. E esse tipo de imoralidade assustava até mesmo os descrentes, que com certeza sabiam disso, mas não ousavam praticar esse tipo de coisa. Por isso, nesse texto que lemos, Paulo diz que o orgulho daquela igreja não era algo bom. E por que não? Para responder isso, Paulo cita algo que todos eles conheciam. Ele fala a respeito do fermento. Mesmo em pouca quantidade, o fermento leveda, fermenta toda a massa. Mas o que isso tem a ver com o assunto que estava acontecendo em Corinto? Muitos irmãos em Corinto, a exemplo de Paulo, eram judeus. Ou se não eram judeus, conheciam os costumes judaicos. E para um judeu, fermento não era coisa boa. No passado, quando Deus libertou seu povo da escravidão no Egito, ele ordenou que na última noite eles preparassem as malas e não levassem fermento na bagagem. O motivo é que seria mais rápido preparar o pão para que eles pudessem comer enquanto fugiam, e a digestão também não demoraria tanto tempo. Desde então, o povo de Israel relembra a data dessa celebração da Páscoa, que relembra a libertação que Deus deu ao seu povo naquele dia. E parte dessa celebração da Páscoa envolvia comer pães sem fermento, como aqueles pães que o povo comeu naquela época. Então, para qualquer judeu tradicional, falar em fermento era se lembrar de algo que iria atrapalhar o povo na sua fuga e que por isso era algo ruim. Mas o que isso tem a ver com o pecado em Corinto? No versículo 7 nós lemos que Paulo ordena que aqueles crentes removam do seu meio o fermento velho para que eles possam ser de fato nova massa, sem fermento. O que isso significava? Na prática, aquela igreja nitidamente deveria expulsar aquele homem imoral do seu meio, porque ele se recusava a se arrepender do seu pecado. Mas por que eles deveriam fazer isso? Paulo diz no versículo 7, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Na celebração da Páscoa dos judeus, além de comer aqueles pães sem fermento, eles também comiam um cordeiro assado. E esse cordeiro era em recordação daquilo que fez com que eles saíssem correndo do Egito. Deus havia enviado 9 pragas contra os egípcios para convencer o faraó a libertar o seu povo, mas o rei não se deu por vencido. Então o Senhor enviaria a 10ª praga, que seria a morte de todo primogênito das famílias do Egito,
com exceção dos lares em que um cordeiro fosse morto e fosse comido antes da praga vir, e o sangue desse cordeiro fosse passado nos umbrais das portas daquelas casas. O povo de Israel fez isso, e por isso foi preservado da morte dos seus filhos. Mas os egípcios não fizeram. E por isso, em profundo luto pela perda dos seus primogênitos, eles expulsaram os israelitas da sua terra. Em outras palavras, naquela noite, para qualquer família do Egito, o seu primeiro filho morreria ou um cordeiro assumiria o lugar desse primeiro filho. E a celebração da Páscoa era uma memória disso. Deus poupou os primogênitos do seu povo da morte. E lhes deu uma nova vida de liberdade por causa da morte sacrificial de um cordeiro sem defeito. Esse era o significado da Páscoa para os judeus. É por isso que Paulo cita a questão do fermento aqui, para ordenar que aquele pecador fosse expulso da comunidade. Aqueles crentes, segundo o argumento de Paulo, eles haviam sido libertos da velha vida de morte para uma nova vida de liberdade por causa do sacrifício perfeito do verdadeiro Cordeiro da Páscoa, Jesus Cristo. Por isso, ele diz no versículo 8, eles deveriam celebrar a festa dessa nova vida de liberdade que receberam em Cristo, uma espécie de Páscoa permanente, não com o fermento velho, que ele chama de fermento da maldade e da corrupção, que é a sua antiga forma de viver, quando ainda eles eram escravos do pecado. Mas eles deveriam celebrar a festa dessa nova vida de liberdade com pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Uma nova forma de viver, como pessoas realmente libertas da escravidão ao pecado. O que tudo isso significa? Algumas coisas. Primeiro, que as igrejas em geral deveriam deixar de se orgulhar da sua religiosidade e serem mais obedientes a Deus. E essa obediência significa não permitindo a imoralidade sem arrependimento sobreviver no seu meio. Mas também, em segundo lugar, esse texto significa que essa busca pela obediência a Deus deveria ser feita porque os crentes em Jesus Cristo foram libertos da escravidão ao pecado e receberam uma nova vida, uma vida de liberdade para fazer a vontade de Deus. Em terceiro lugar, esse texto significa que essa nova vida de liberdade é vivida não mais voltando ao velho fermento, aquelas antigas práticas do pecado, mas ela é vivida de forma sincera e verdadeira, de acordo com a palavra de Deus. Em quarto lugar, esse texto significa que esse novo viver é a nossa verdadeira celebração da Páscoa, como se a cada respirar nós fizéssemos festa, porque Jesus morreu na cruz no nosso lugar, para que pudéssemos viver livres do pecado. Como nós deveríamos celebrar a Páscoa? Segundo Paulo nesse texto, não se preocupe com o que você vai comer ou deixar de comer. Nem deixe de aproveitar aqueles deliciosos ovos de chocolate, se o bolso permitir. Antes, viva de fato como uma pessoa livre do pecado. Viva uma vida com pães sem fermento. Não volte mais à sua antiga forma de viver antes de ser salvo por Jesus. Aquela vida que era repleta de maldade e de corrupção com fermento velho. Em outras palavras, celebre a Páscoa permanente que recebemos em Jesus de forma a buscar a santificação, ser mais parecido com Jesus, ao invés de continuar praticando ou tolerando os mesmos pecados que você cultivava ou você aplaudia lá no passado antes de ser liberto por Cristo. A começar por hoje, deixe de lado o orgulho religioso e viva longe do pecado, que é com o que Deus realmente se importa nessa Páscoa para o resto das nossas vidas. Que Deus abençoe esta Páscoa.